Como a questão ambiental é abordada pelo jornal Globo no período de 2007 a 2009. Sendo esse um trabalho de introdução à história ambiental e por estarmos fazendo nosso curso de ensino médio integrado com o de meio ambiente, pensamos em buscar um assunto relacionado à divulgação dos desastres ambientais ocorridos nos anos de 2007 a 2009. E por que não analisarmos a importância que a mídia vem dando para o meio ambiente ao longo desse período, já que podemos perceber que é um assunto que cresce infelizmente na quantidade de acidentes ecológicos, bem como na sua divulgação. E ao pensar em mídia, achamos que a melhor referência seria o jornal Globo, que tem como slogan: quem lê jornal sabe mais, quem lê o Globo sabe muito mais ainda. A partir desse pensamento, montamos o nosso tema. De acordo com os contextos históricos, vamos analisar a importância que o jornal Globo dá para os impactos ambientais que vêm ocorrendo no Brasil no período de 2007 a 2009. Embora nosso trabalho se prenda ao momento histórico dos anos de 2007 a 2009, não podemos deixar de mencionar todos esses acidentes ambientais que terão projeção no futuro do nosso país, e essa é mais uma das razões do nosso interesse por esse tema. Nos dias atuais, mesmo existindo televisão, rádio e o próprio jornal, existem pessoas que simplesmente não conseguem entender a importância do meio ambiente em suas vidas. E cabe a nós mudarmos essa constatação. Nosso trabalho não se restringe a nenhum grupo social, já que o meio ambiente envolve e cerca a população brasileira como um todo. Por isso, é de fundamental importância para todos nós, sem qualquer tipo de distinção ou discriminação, a divulgação desses problemas pela imprensa para a nação. A história do jornal Globo. Em 29 de julho de 1925, foi publicada a primeira edição do jornal Globo, então propriedade dos Diários Associados. Foi adquirida pelo jornalista Irineu Marinho, que tinha a intenção de transformá-lo num diário matutino. O jornal se tornou o carro-chefe do grupo de empresas Marinho. Após 21 dias da fundação do jornal, Irineu faleceu e deixou a empresa de herança para seu filho, Roberto Marinho, que trabalhava como repórter e secretário particular do pai. Roberto, porém, deixou a empresa na direção de Euclides de Matos, amigo de confiança de seu pai. Em 1931, com o falecimento de Euclides, o herdeiro Roberto finalmente decidiu tomar a frente da direção do jornal, por meio do qual ele conseguiu formar a maior rede de empresas da mídia do Brasil, a Rede Globo. E com o tempo, o Globo se tornou o jornal da elite brasileira. O relatório do PCC no ano de 2007. É difícil achar quem não diga que 2007 foi o ano do aquecimento global. Não que grandes descobertas tenham sido feitas sobre esse tema no ano que se passou. Muito pelo contrário. Aliás, tudo que se ouviu sobre o assunto já era sabido havia anos pelos especialistas. Mas desta feita, uma coisa realmente mudou. As pessoas começaram a prestar atenção e levar isso a sério. Desde o momento em que o presidente americano George W. Bush declarou guerra ao Protocolo de Kyoto em 2001, nunca tal mudança climática ficou tanto em evidência. Em 2007, o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, divulgou seu relatório sobre o aquecimento global. Este contém 4 partes nas quais estão descritas causas, efeitos e possíveis soluções para o aquecimento do planeta. ONG paga quem criticar relatório de clima. Entidade americana quer que cientistas rebatam conclusões do IPCC. Grupo é financiado por empresas exploradoras de petróleo nos Estados Unidos. Aqui é uma denúncia de suborno feito por um grupo financiado pela empresa petrolífera ExxonMobil e com ligações ao ex-presidente dos Estados Unidos, a cientistas que rebaterem as conclusões obtidas através dos relatórios do IPCC. Este grupo pretende provar que o aquecimento global ocorrido nos dias de hoje não é culpa do homem, e sim um fenômeno natural. IPCC apresentará seu 4º relatório sobre mudanças climáticas. O aumento da temperatura global, o homem como principal responsável pelo efeito estufa, alta dos oceanos, ondas de calor e derretimento das geleiras, são algumas avaliações dos cientistas participantes deste relatório. A mudança de inúmeros sistemas naturais, a intensificação das secas, a extinção de várias espécies vegetais e animais, enfermidades, inundações e tempestades, são alguns impactos provocados pelo aquecimento e que são descritos neste relatório. Frear aquecimento global e evitar caos climático é possível, diz relatório da ONU. A tecnologia e dinheiro para limitar o aquecimento, mas é preciso agir imediatamente. A adoção de biocombustíveis e fontes de energia renováveis são alternativas. Para a ONU, mudança climática só não será vencida se faltar vontade. Relatório de Desenvolvimento Humano diz que o mundo tem dinheiro para resolver o problema. Não fazer nada seria falha moral sem paralelo na história.
foco dado pelo RDH, Relatório de Desenvolvimento Humano, a questão ambiental e seu impacto na população mais pobre a curto prazo e na humanidade toda a longo prazo. Este relatório defende a ação rápida da ONU para interromper o aquecimento. Relata que quem sofrerá mais são os países menos desenvolvidos por não terem defesa aos impactos deste aquecimento, e que os países mais desenvolvidos devem liderar a luta contra as mudanças climáticas. A derrota só poderá ter o status de falha moral, pois é possível reverter esse quadro, porém é preciso um senso de urgência. Denúncia de manipulação da mudança climática. Um grupo de cientistas acusou o relatório do IPCC de utilizar dados antigos sobre a emissão de gás carbônico, e que o mesmo não é tão prejudicial à natureza. Ao contrário, é essencial na fotossíntese. Os cientistas atribuíram a redução da emissão de gás carbônico aconselhado no relatório ao retardamento da prosperidade futura. Desde a elaboração do relatório até os dias atuais, muitas coisas ocorreram, como a denúncia de manipulação de dados sobre a Amazônia e o esclarecimento de um erro sobre o prazo de vida das geleiras. Novas previsões também foram feitas devido à intensificação do aquecimento e baseado neste relatório e suas previsões, foi feita a COP15, neste ano, para retificar os acordos estabelecidos no protocolo de Kyoto a fim de diminuir o aquecimento. Porém, esta reunião foi abaixo das expectativas dos críticos e da sociedade, deixando o maior problema da humanidade atualmente sem solução ou uma possível resposta. A demissão de Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente no ano de 2008. Segundo publicações do jornal O Globo no ano de 2008, o ponto alto que fez Marina, atual candidata à presidência da República, abdicar do cargo de ministra do Meio Ambiente foram as pressões sofridas por ela em uma reunião no Palácio do Planalto, onde era discutido sobre as medidas Arco Verde, proposta da ex-ministra, e o Plano Amazônia Sustentável. Nessa reunião, as propostas de Marina foram consideradas atraso para a economia do país. Além disso, segundo a reportagem de Miriam Leitão, o dia em que Lula rifou Marina Silva, o que realmente causou a indignação da ex-ministra foi o presidente não a ter deixado de frente do Plano Amazônia Sustentável para escolher Mangabeira Unger. A indignação da ex-ministra por Lula tê-la deixado de lado após 30 anos de companheirismo e pela frequente rejeição dos colegas de partido levaram Marina a abdicar do cargo de ministra do Meio Ambiente e ainda mais, a abrir mão de suas alianças com o Partido dos Trabalhadores. Decepcionada com o PT e influenciada pelos cortejos do Partido Verde, que queria lançar sua candidatura para presidente, Marina decide lutar por seus ideais concorrendo à presidência da República. Nas reportagens do jornal elitista O Globo, a respeito da demissão de Marina, fica claro o favoritismo do jornal em prol da ex-ministra, o que gerou em alguns dos leitores simpatia por ela, o que culminou em sua colocação entre os candidatos favoritos à presidência da República. Além dos bons resultados na candidatura de Marina, as notícias do jornal em favor da ex-ministra mostram a mudança no paradigma ambiental, pois é ele quem Marina representa. Se o jornal favorece a ela, está apoiando o meio ambiente. Se a visão do público a quem o jornal se refere não fosse a favor dessa mudança, o jornal não publicaria dessa forma. Chuvas em Santa Catarina, em 2008. Já na primeira matéria do ano de 2008, diz que as temperaturas estão elevadas em todo o país. Isso já demonstra alterações climáticas que não eram comuns de acontecer. O volume de água está fora do normal, chovendo mais do que o previsto. Em outubro, as fortes chuvas já estão causando mais complicações do que o esperado. Aires Brito já prevê atraso no fim da votação em Florianópolis. Segundo o ministro, as fortes chuvas na cidade fizeram com que muitos eleitores fossem às urnas no período da tarde, gerando filas nas sessões eleitorais. Ele lembrou que no caso de Florianópolis, pode haver atraso também no resultado. Em novembro, saiu a matéria de que a Caixa vai disponibilizar 1,5 bilhões de reais para afetados pela chuva em Santa Catarina. Este valor será para a compra de materiais, eletrodomésticos e empréstimos.
Por causa das chuvas, no fim de novembro, a Secretaria de Educação de Santa Catarina decidiu encerrar o ano letivo das escolas estaduais dos municípios atingidos pelas chuvas. As medidas valem para as unidades escolares que não têm infraestrutura para a continuidade das aulas. Subiu para 105 o número de mortos na pior tragédia climática de Santa Catarina. A previsão de chuvas fortes levou a Polícia Militar a prever uma retirada forçada de moradores em áreas de riscos no município de Ilhota. Mais de 78 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em Santa Catarina por conta das chuvas, com 19 pessoas desaparecidas. Depois, os números só aumentaram. A fim de ajudar as vítimas das chuvas, foram abertas 9 contas bancárias para receber doações de outros estados. No fim de dezembro, após um período de estiagem, municípios castigados pelas chuvas intensas se mobilizaram para recuperar os danos causados e contabilizar os prejuízos. Em meio aos mutirões de limpeza, a maior preocupação das autoridades é com o risco de doenças associadas a enchentes, como leptospirose e hepatite. A equipe de vigilância sanitária no município foi mobilizada para visitar as casas atingidas e orientar os moradores e voluntários sobre os cuidados com a limpeza. As previsões já mostravam que o começo da primavera ainda teria cara de inverno. A temperatura não subiria de imediato, principalmente na região sul. Também estava previsto que a umidade chegaria mais cedo em 2008 do que em 2007, trazendo chuvas para o centro-sul. Numa matéria do Globo, publicada em setembro, dizia que, em novembro e em dezembro, deve chover mais do que a média de todas as áreas. Novembro será marcado por grandes volumes de chuva em curto intervalo de tempo, o que pode provocar alagamentos. Os temporais vêm acompanhados de granizos e rajadas de vento. Em dezembro, ventos fortes afetam principalmente o Rio Grande do Sul. Nenhuma providência foi tomada e então veio o pior. Em maio, o ciclone extratropical passa pelo litoral da região sul, com ventos de até 118 km por hora. O fenômeno provoca alagamentos e deslizamentos, deixando 2 mortos e 25 mil desabrigados. Em novembro, enchentes no estado de Santa Catarina deixaram pelo menos 131 mortos e 22 desaparecidos, em uma tragédia climática sem precedentes na história do país. Extrações de petróleo no pré-sal. Segundo reportagens publicadas no site do jornal O Globo, o presidente não pôde participar da primeira extração de petróleo no campo de Tupi, na Bacia de Santos, no dia 1º de maio de 2009, por questões de segurança vistas as condições climáticas. A plataforma foi batizada com o nome de São Vicente, nome da primeira cidade brasileira. Ao contrário do divulgado pelo governo na inauguração dos poços do pré-sal no Espírito Santo e em Santos, a real autossuficiência do Brasil com relação ao petróleo, que estava prometida para 2010, quando as extrações do pré-sal fossem mais intensas, não ocorrerá de fato, pois o Brasil aumentou a produção, mas também aumentou o consumo. Além disso, o maquinário brasileiro é para petróleo fino, sendo que o petróleo do Brasil é grosso. Assim, seguem as importações. O jornal O Globo vem acompanhando o desenvolvimento das extrações do pré-sal e publicou em 6 de outubro de 2010 que está aberta a licitação para fornecimento de 28 sondas, onde 7 destas são propriedade da Petrobras, e as outras deveriam ser fornecidas por empresas brasileiras. Mas não é o que está acontecendo, visto que 12 das 21 licitações que deveriam ser entregues a empresas nacionais já foram concedidas a corporações estrangeiras, com a justificativa de que as brasileiras não teriam como cumprir os prazos estipulados pela Petrobras. Através de análise das publicações do jornal o Globo sobre o pré-sal, observa-se a importância de discutir sobre essa questão, pois encontramos nessas publicações divergências políticas a respeito desse tema.
O marketing a respeito da descoberta das enormes jazidas de petróleo abaixo da camada de sal culminou em maior ascensão popularista do presidente Lula, possibilitando eleger o candidato que lhe interessasse e valorizando extraordinariamente as ações da Petrobras.